Salve lá, meus caros e minhas caras. Bem-vindos a mais um episódio aqui no Bora Pensar. Para vocês que não me conhecem ainda, o meu nome é Rumi Volela, eu sou filósofo e o Bora Pensar é um canal dedicado à filosofia. Minha missão aqui é trazer obras, autores, aumentar o repertório de vocês para que desta forma, com mais teoria, vocês possam pensar melhor. Pessoas pensando melhor, eu acredito que o mundo se torna um lugar melhor, mais agradável também. Muita gente escreve e-mail, deixa mensagens nas redes sociais, perguntando um monte de coisa, né? O canal vai crescendo, então é natural que isso aconteça. Uma das perguntas que sempre surgem é: pô, você não vai mais falar sobre assuntos espirituais? Claro que eu vou. E está aqui a prova, ó. Trouxe um livrinho chamado O Profeta, de um escritor libanês chamado Khalil Gibran. Esse livro aqui é um clássico da filosofia oriental. Vocês devem comprá-lo, vou deixar o link aqui no descritivo do vídeo. É um livro baratinho, todos podem adquiri-lo. Como é que eu conheci este livro? Eu conheci este livro através da professora Lúcia Helena. É uma filósofa de uma organização sem fins lucrativos que se chama Nova Acrópole, tem no mundo inteiro. E essa organização, a missão deles é ensinar filosofia. Então procurem na sua cidade ou numa cidade próxima de você, para você fazer algum curso da Nova Acrópole. Essa professora tem um canal no YouTube, ela é muito popular e eu gosto muito dela porque ela apresenta uma série de autores que a maioria de nós desconhece. Todos os autores orientais eu conheci por meio da professora Lúcia Helena, a quem eu deixo a minha eterna gratidão. Perdão. E um desses autores foi o Khalil Gibran. O Khalil Gibran, ele é libanês, veio muito cedo do Líbano, foi muito cedo do Líbano para os Estados Unidos, ficou um tempinho por lá, depois a mãe dele mandou ele de volta para o Líbano para estudar. Ali ele teve um período um pouco conturbado, a sua irmã caçula morreu e ele retornou para os Estados Unidos. Eles moravam em Boston. Rapidamente os professores perceberam que se tratava de uma criança especial, com uma habilidade fora do comum para a escrita, e começaram a apresentá-lo a outras pessoas, e o Khalil Gibran, depois ele acabou ganhando uma benfeitora que acabou ajudando ele na publicação de seus trabalhos. Ele era um artista, ele não era só um escritor, né? Ele era prosador, poeta, pintor, ele era uma pessoa assim que tinha várias habilidades, uma pessoa muito interessante. Bem, esse livro, O Profeta, o Khalil Gibran, ele tem três influências ali, né? Tem influência do cristianismo, tem influência do budismo e do sufismo, né? Que é uma corrente mística da religião muçulmana. Essa corrente prega coisas como uma conexão mais individual, interior, entre o fiel, o crente e Deus. Também há danças e outros rituais que não são muito comuns na religião muçulmana ortodoxa. Tem alguns países que, até onde eu sei, não veem com bons olhos essa corrente, que é o sufismo. Enfim, são essas três grandes influências do Khalil Gibran. Ele é um escritor místico. O livro dele é carregado com esta característica espiritual, mas o livro também é um livro filosófico. Vocês sabem que eu fiz uma matéria que se chamava Filosofia e Literatura no meu primeiro ano do curso de doutorado. O doutorado são, no mínimo, 3 anos. O primeiro ano é um curso, onde você tem que fazer algumas disciplinas obrigatórias, e uma das disciplinas que eu cursei foi Filosofia e Literatura, onde você aprende a investigar questões filosóficas através dos clássicos da literatura, que é a forma mais gostosa de se estudar filosofia. Pelo menos eu acho
isto. E o Khalil Gibran tem uma pegada, tem uma dimensão filosófica no livro. O gênero é um gênero que tem escrito em prosa, né? Mas a prosa também pode ter um estilo poético, né? Então é uma poesia em prosa, né? O gênero literário do livro. Eu separei aqui 3 textos, são vários textos, tá? E a história, antes de falar dos textos, deixa eu contar da história. A história é a seguinte: tem um profeta que chama Al-Mustafa, ele mora numa cidade que chama Orfalés, e ele viveu ali 12 anos, uma pessoa muito sábia, cheia de conhecimento, mas as pessoas não davam muita bola para ele. Não ignoravam ele totalmente, mas não davam-lhe o devido respeito. Pois bem, e ele era um estrangeiro, ele sempre estava à espera de voltar para casa, de voltar para a ilha dele, até que um determinado dia um navio da ilha dele vai para a cidade de Orfalés e ele fica animado porque ele vai poder finalmente retornar para a sua casa, para a sua ilha. É claro que os textos do Khalil Gibran, eles são escritos em formas de parábola. Parábola é uma figura de linguagem, é uma forma de você escrever um texto. E as parábolas são textos que sempre têm um fundo, uma proposta moral. É um texto que sempre quer ensinar algo a você. E as parábolas são textos alegóricos. O que é texto alegórico? O texto alegórico é um texto que não é literal. Ele tem um significado virtual. Ou seja, você lê o texto e ele pode ter um ou mais significados. Quem que nós conhecemos muito bem que falava muito em forma de parábolas? Jesus Cristo. Por isso que os textos de Jesus Cristo são muito interessantes, porque você lê e torna-se possível várias interpretações diferentes. O Caballion também tem vários textos ali em forma de parábola. Ou seja, os autores desses tipos de textos, eles querem que você se esforce na compreensão. Eles não querem dar tudo de mão beijada para vocês. Ou muitas vezes são textos escritos como forma também de proteger o conteúdo real, porque não poderia ter sido escrito de forma literal, por causa de perseguições religiosas e tudo mais. Ou às vezes é só o estilo do autor mesmo. Mas sempre são textos sedutores, e os textos do Khalil Gibran são assim. Então o que acontece? Quando as pessoas percebem, né, que o Al-Mustafa está indo embora, o povão fica desesperado. Né, fica desesperado porque fala assim, poxa, né, ele sempre esteve aqui conosco e nós nunca demos muita bola para ele. E daí o que acontece? As pessoas pedem para ele uma última conversa. O povão chega lá e começa a questionar ao profeta coisas sobre a vida, ou seja, sobre a morte, sobre o amor, sobre o trabalho, sobre o casamento. E cada texto é uma resposta do profeta na sua última noite com o povo de Orfalés. É um livro muito bonito, muito fácil de ler e gostoso, mas também é um texto reflexivo. Eu separei aqui 3 trechos, tá, para nós conversarmos. Primeiro é um texto que chama O Profeta, onde faz a apresentação do profeta Al-Mustafa e ali mostra, né, que ele está indo embora, o porquê que ele está indo embora e tudo mais, que é a parte da introdução do livro. Então, o primeiro texto que eu vou compartilhar com vocês é dessa parte que é o profeta. E os sacerdotes e as sacerdotisas lhe disseram: não deixe que as vagas do mar nos separem, e que os anos escoados entre nós se tornem uma recordação. Passaste por nós como um espírito, e para os nossos rostos a tua sombra foi uma luz. Amamos-te tanto, mas sem palavras foi o nosso amor, e por detrás dos véus ele ficou oculto. Mas por ti agora o amor clama e se desnuda perante ti. Sempre foi assim. O amor só conheceu a sua profundidade apenas na hora da separação. Então aqui vem o desespero, né, e o arrependimento do povo de Orfalés por não ter dado o devido valor a um homem tão sábio que estava ali, no meio deles diariamente.
E a primeira lição é isso, né? A gente só dá valor para as coisas quando nós perdemos. Você já deve ter percebido isso se você já perdeu alguém muito querido na sua família. As pessoas não vivem para sempre. As pessoas estão em nossas vidas durante um tempo. E, sinceramente, você nunca sabe se amanhã você vai poder dar aquele beijo, aquele abraço na pessoa que você ama. Ela pode não estar mais lá. A pandemia, causada pelo Covid-19, mostrou para nós o quanto nós somos frágeis e o quanto a vida é fugaz. Então, se você tem alguém do seu lado que você ama, dele o devido carinho, diga ao seu amado ou amada o quanto esta pessoa é querida para você, porque amanhã você pode não ter outra oportunidade. No caso aqui do povo do Orfalés, eles ganharam, né, uma noite, você pode nem ter isto. O segundo texto que eu queria compartilhar com vocês é um que ele fala do casamento. Eu vou ler aqui e vocês vão acompanhando. Então, Almitra é uma vidente que foi a primeira pessoa a reconhecer o valor do Al-Mustafa. Assim que ele chegou na cidade de Orfalés, Almitra fez amizade com ele e reconheceu que aquele era um grande homem. Então, Almitra falou de novo e disse: "E a propósito do casamento, mestre?" E ele respondeu: "Nascestes juntos, e juntos permanecereis para sempre. Juntos estareis quando as brancas asas da morte tiverem despedaçado os vossos dias. Sim, juntos estareis mesmo na memória silenciosa de Deus. Mas que vossa união haja espaços, amai-vos um ao outro, mas não façais do amor uma prisão. Que um encha a taça do outro, mas sem beber pela mesma taça." Bom, o que esse texto quer dizer? Tem um livro do padre Fábio de Mello, aquele padre famoso, né, no Brasil, que tem música, e ele escreve vários livros, já escreveu livros com Leandro Carnal e tudo mais, que se chama Quem Me Roubou de Mim. É um livrinho bem bacana que eu recomendo todo mundo que está num relacionamento ler. O padre Fábio de Mello, ele atende, ou pelo menos atendia, muitas pessoas que vinham de relacionamentos longos destruídos. E as pessoas chegavam até ele, assim, totalmente perturbadas psicologicamente. Por quê? Ele diz que alguns dos sintomas das pessoas que chegavam até ele eram muito parecidos com sintomas de pessoas que passaram por sequestros muito longos. As pessoas sofrem no começo, mas depois elas criam um tipo de adoração pela pessoa que sequestrou-a. É chamado como síndrome de Estocolmo. Poxa, como isso acontece? Isso acontece da seguinte forma: você está num relacionamento e geralmente um é mais dominador do que o outro. E aos pouquinhos essa pessoa começa o quê? Mudar a sua rotina. Pega no pé, né, das coisas que você come, tenta mudar a forma como você se veste, começa a criticar as músicas que você gosta, o seu trabalho, mas isso não acontece de uma hora para outra, isso acontece paulatinamente. Bom, você imagine uma vida assim ao longo de 15, 20 anos, você se olha no espelho e você não sabe mais quem você é. Então, por isso que ele diz aqui, né? Mas que vossa união haja espaços. No relacionamento tem que haver espaço para você ser você e não ser o outro. Você não pode ser uma sombra do outro, porque se você fizer isso, você vai estar destruindo a sua vida. Não tem erro, mas cedo ou mais tarde, né, essa vida sufocada que não foi vivida, ela entra em ebulição e ela se mostra através de um ataque de ansiedade, pânico, depressão. A pessoa vai adoecendo e ela nem sabe mesmo a causa, a raiz do problema que causou esse sofrimento gigantesco a ela. Não é que eu seja contra relacionamento, muito pelo contrário, eu sou casado, eu tenho uma filha, mas eu acredito sim que relacionamentos são extremamente perigosos por causa desse perfil de um dos cônjuges ser o dominador e querer domar o outro. Isso não está correto, isso acaba sufocando a vida
da pessoa que você diz amar. E o terceiro texto é das crianças. Eu tenho uma filha pequena e eu gosto muito desse texto porque agora eu compreendo melhor. Depois, uma mulher que trazia ao colo uma criança disse: fala-nos das crianças. E ele respondeu: os vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos da nostalgia, da vida por si mesma. Eles vêm por meio de vós, mas não de vós. E, apesar de estarem convosco, não vos pertencem. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas. Pois as suas almas habitam nas moradas do amanhã, que nem nos vossos sonhos podeis visitar. Para os papais e para as mamães, quando surge, nasce o nosso filho, a nossa filha, tem várias fases. Tem uma fase assim que você fica meio atordoado, depois você fica um pouco bravo porque a criança rouba a sua rotina, e depois tem uma fase que eu acho que é uma fase de posse. Você se apega tanto a eles que você acha que eles são seus. E na verdade eles não são nossos. Eles são seres independentes que estão sob os nossos cuidados. Não são nossas propriedades para nós nos apegarmos a eles como se fosse uma caneta, uma cadeira. São pessoas que já têm ali as suas particularidades, as suas preferências. Eu vejo isso na minha filha. Nós nunca sabemos os caminhos que eles vão escolher. E esse texto das crianças está muito linkado com o texto do casamento, porque as crianças, elas podem se tornar uma forma de você preencher o vazio de uma vida que você não quis construir para si. Por preguiça, por comodismo, por medo, por falta de vontade, por uma série de circunstâncias. O projeto que você tinha para você abandonou por causa do casamento, enfim. E quando vem um filho, esse filho pode roubar, ou você pode usar essa criança para preencher o projeto que você não quis conduzir. Naturalmente, isso vai gerar um conflito entre aquilo que você quer e aquilo que o seu filho quer, que pode e provavelmente não vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque você vê o seu filho como uma extensão sua. É uma extensão até certo ponto, há um limite, e depois desse limite há um outro ser que tem um outro projeto de vida. Como diz aqui no livro, ele é um filho do amanhã. Ele não pertence a você, ele pertence ao futuro. E veja, mais uma vez, como isso está linkado com a ideia do casamento. Porque tanto no texto do casamento quanto no texto das crianças trazem a reflexão da importância de nós separarmos os nossos amores de quem nós somos. Existe o projeto nosso, aquilo que eu quero fazer, que também não pode tomar todo o espaço, porque senão você nunca vai construir uma família, se você assim desejar. Mas a partir do momento que você opte por ter uma família, há de se ter um equilíbrio. Precisa existir um equilíbrio entre você, o seu parceiro, a sua parceira e o seu filho. Cada coisa tem o seu lugar. E quando isso se mistura, as pessoas começam a se apagar e confundir a vida delas com a vida dos outros, o que sempre acaba mal. Tem outros textos aqui sobre o trabalho, a alegria e a tristeza. Não vou ficar lendo aqui porque eu quero que vocês leiam o livro, comprem, adquiram um livro e façam as suas próprias reflexões. Era isso que eu tinha para dizer sobre o Profeta do Khalil Gibran. E é isso, meus amigos. Espero que vocês fiquem bem. Não se esqueçam de inscreverem-se no canal, compartilhar este conteúdo com seus amigos, ajudar o canal do Bora Pensar a crescer. Afinal, o conteúdo aqui é 100% gratuito. A única coisa que eu peço a vocês é que compartilhem e ajudem a promover o canal e a levar esta mensagem que pode ajudar muita gente. Fiquem bem, um fortíssimo abraço e fui!